Muito bem. Aproveitando esse comentário que o Eduardo fez sobre o congresso, sobre o encontro lá em Campo Grande, que teve a participação de Divaldo Franco e também de outros amigos espíritas, né? Estudando no seminário, né? Isso, seminário que teve. Esse é um tema bastante pertinente para o nosso estudo de hoje, porque nós vamos entrar no Livro dos Médiuns, numa parte interessante, de extrema importância para todos nós, mas que infelizmente é muito pouco estudada, porque normalmente a gente tem aquela pretensão, quando se abre um livro espírita, da gente ir direto naquilo que nos interessa, né? Eu vou direto no tema que é o mais interessante para mim, que é o mais importante. E normalmente dentro da doutrina nós sabemos tratar de mediunidade ou de autoevangelização é aquilo que é mais comum. Então nós vamos direto ao assunto. Se eu pego o Livro dos Médiuns, obviamente que eu vou estudar sobre mediunidade, quero saber sobre a comunicação dos espíritos, quero entender sobre os fenômenos. E de modo geral, como a gente tem comentado já há algum tempo, nas nossas observações a respeito da divulgação do espiritismo na mídia, ou pelo menos daquilo que se comenta daqueles que são leigos ou são interessados sobre o espiritismo na mídia, a gente vê que o espiritismo ele acaba se resumindo em alguns pontos específicos, desculpem, sem aprofundar na filosofia, na abrangência da filosofia espírita. Então nós vemos, por exemplo, um filme que trata, tivemos agora o lançamento do DVD, As Cartas Psicografadas por Chico Xavier, é um documentário que foi lançado em 2010 e agora saiu em DVD para nós, também teve ali a participação nos cinemas em todo o Brasil. Então quando se assiste um filme como aquele, um documentário genuinamente espírita, pela natureza e pelo objetivo da autora, você assiste a um documentário daquele e você entende que o espiritismo se resume nas psicografias, nas comunicações dos espíritos. Então isso é muito interessante. Quando nós assistimos a um outro filme ou a um documentário que trata de cirurgias espirituais, e esse tema desperta a atenção de pessoas, nós imaginamos que o espiritismo se resume nos fenômenos que tocam as cirurgias espirituais, de cortes, de anestesias, de asepsia, de curas e tudo mais. Quando nós estudamos o espiritismo e de repente nós nos preocupamos com a presença dos espíritos nas casas assombradas, nas materializações, nós acreditamos que o espiritismo se resume nos fenômenos físicos ou nas manifestações. Mas nos esquecemos da essência fundamental, que todos esses eventos de psicografias, de cirurgias, de efeitos físicos, servem apenas para despertar a nossa atenção para uma realidade. E essa realidade diz respeito à imortalidade do espírito, ao processo evolutivo e as leis que regem essa nossa transformação, lei de causa e efeito, as reencarnações e tudo mais. Então quando nós pegamos o Livro dos Médiuns, obviamente a gente vai se preocupar com a mediunidade. E nessa primeira parte, que trata das noções preliminares, esse capítulo 3, o método, ele é extremamente importante para o nosso entendimento a respeito da forma de estudar e da forma de divulgar a doutrina que nós abraçamos. Então Kardec escreveu e muito poucas pessoas leem sobre isso. Já saem da parte 1 e vão para a parte 2, que fala sobre a ação dos espíritos, manifestações, teoria das manifestações e tal, mas essa parte, noções preliminares, o que significa noções preliminares? São aquelas informações que nós precisamos ter antes de iniciar o estudo a respeito da doutrina espírita. Mas como nós temos essa pretensão de acreditar que nós já não precisamos dessas noções preliminares, nós saltamos essa primeira parte e vamos direto ao que interessa. Só que indo direto ao que interessa é mais ou menos o que acontece
com a maioria de todos nós, e comigo inclusive acontece bastante isso, é nós comprarmos um equipamento eletrônico, que vem com aquele manual, que é um calhamaço, e aí então eu falo assim, bom, eu não preciso ler o manual, porque eu já sei que tem que ligar na tomada e apertar o botão. Aí o que eu faço? Plugo ele na tomada, aperto o botão e ele liga. E aí então eu acredito que eu não preciso saber mais informação nenhuma. Então de 100% dos recursos que aquele equipamento me oferece, eu utilizo 10% acreditando que eu sou o máximo. Quem de vocês, ao comprar um carro, já leu o manual do carro? Para saber exatamente o ajuste do combustível, para saber o ajuste da calibragem dos pneus, para saber de quanto em quanto tempo tem que trocar o óleo do carro, como é que troca o fluido de freios, com relação à manutenção. Quem de vocês já perdeu tempo lendo o manual de um carro? Mas todo mundo, quando compra um carro, senta, põe o cinto de segurança, ajusta o retrovisor e sai. Porque nós acreditamos que já sabemos, já temos informações suficientes para... né? Ah, você ainda leu? Então tá bom, Décio, você é um dos poucos que eu conheço. Então, nós já temos essa ideia de já sabemos o suficiente e já podemos, então, lidar com aquela tecnologia ou com aquela filosofia sem nenhum tipo de preocupação. E aqui, então, nessas noções preliminares, nós temos essa informação. Daí, então, a importância de nós estudarmos as explicações, a introdução, até mesmo para nós, que já somos estudantes de há algum tempo, e mesmo assim, não nos demos conta ainda da importância de termos essa base antes de nos adentrarmos aquilo que é o mais complexo da doutrina, que é a sua filosofia e tudo aquilo que ela estuda na relação com o mundo espiritual. E aqui então, o método, né, o capítulo 3, Kardec nos transmite, aqui nos passa uma ideia de como iniciar então essa questão não apenas da divulgação, mas do estudo. Todos nós aqui temos já uma certa bagagem dentro da doutrina, uma bagagem um pouco mais profunda, uma bagagem um pouco superficial, mas já temos um breve conhecimento de quais são as ideias que o Espiritismo estuda, lembrando sempre que não adianta eu dizer assim que eu acredito em reencarnação. A questão não é você acreditar ou deixar de acreditar, a questão é você ter certeza disso. Porque acreditar eu posso acreditar e o outro não acredita, e fica por isso mesmo, é a minha crença contra a crença do outro. E posso, como nós já dissemos, acreditar que um avião voa, mas independente da minha crença, ele voa. Então, na verdade, é uma ciência que explica, que justifica aquele fenômeno de um equipamento mais pesado do que o ar, através de leis de aerodinâmica, de pressão atmosférica, de leis de propulsão, conseguir alcançar tal altitude e tal velocidade. Então, não adianta eu acreditar se um avião voa ou não. Eu tenho que entender por que ele voa. A mesma coisa acontece com reencarnação, a mesma coisa acontece com as manifestações dos espíritos. Então, mas para chegarmos a esse entendimento, de estudarmos esses fenômenos, nós precisamos passar anteriormente na história, na nossa história pessoal, de diversas etapas de entendimento. Assim como acontece hoje com a nossa vida acadêmica, que inicialmente a gente começa a aprender a coordenação com os desenhos simples, começa então a criar na nossa mente uma série de imagens através das histórias, das fantasias que nós passamos naquela fase inicial do nosso aprendizado, do nosso desenvolvimento cognitivo. Depois nós aprendemos vai com Deus, Miriam, bom trabalho. Nós aprendemos a caligrafia, a escrita, a caligrafia. Depois nós vamos nos aprofundando nos conhecimentos básicos, nos conhecimentos fundamentais, né? Depois passamos para os conhecimentos mais avançados, até alcançarmos aquele conhecimento que nós nos interessamos em determinada área. Dentro do aspecto filosófico, do aspecto religioso do ser humano, nós passamos também por essas etapas. Algumas pessoas, que nós chamamos, entre aspas, de privilegiadas, já nascem em famílias que já seguem determinadas religiões. Para nós, que é o tema que interessa, já nascem, como nós chamamos, de berço espírita. Então, desde criança já foi para a evangelização, desde criança já participou de reuniões mediúnicas, já ouviu histórias, já frequentou eventos com crianças e jovens. Então, desde o início, começou tendo contato com essa doutrina. Então, como nós chamamos algumas vezes de privilegiados, por outro lado, esses podem ser os mais castigados, porque para não errar já nasceu para aprender a coisa certa.
Para outros ainda tem a liberdade de errar. Para esses não pode nem dar, porque a responsabilidade é maior, né? Porque já desde que nasce já ouve falar isso, então não tem o direito de errar no meio do percurso. Se erra é porque errou por safadeza, né? Enquanto que outros vão aí batendo cabeça, aprendendo outras coisas, né? Ou vão adquirindo novas experiências para chegar depois a ter contato com a doutrina e se aprofundar, se aproximar e se aprofundar, seja por um motivo de dor, seja por curiosidade, seja porque despertou interesse, seja lá como for. Então nós passamos todos por um processo de evolução dentro desse conhecimento. Então isso veio de uma forma natural. Quando nós estudamos no início desse nosso ano letivo, na segunda semana de janeiro, quando nós começamos, né, nós iniciamos o nosso trabalho no dia 9 de janeiro, vocês se lembram? Nós trouxemos aqui na primeira semana temas livres, né? E um dos temas que nós trouxemos foi exatamente ali um panfleto, ou um folder de divulgação, que foi produzido pelo Conselho Espírita Internacional, trazendo ali uma visão geral do que era o Espiritismo. O título é Conheça o Espiritismo, uma nova era para a humanidade. Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Jesus, o guia e modelo. Kardec, a base fundamental. Apresentou aqui para nós os 5 livros principais, né, que nós estudamos aqui nos nossos estudos. E depois trouxe alguns questionamentos. Doutrina espírita ou espiritismo? O que é? E é então uma leitura rápida, né? É o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores contidos nas obras de Allan Kardec, que constitui a codificação espírita. E aqui eles citaram os 5 livros, nós já estudamos que a codificação vai muito além desses 5 livros. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, a origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Isso aqui é uma citação de Kardec no livro que é o Espiritismo. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Citação de Kardec no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que ele revela? Revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus. Vai com Deus, Marcinha. A respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Aí depois fala de sua abrangência, dos seus ensinos fundamentais, que nós estudamos aqui na nossa sala. Todas essas informações, elas são aceitas com bastante naturalidade por todos nós, pelo fato de nós já termos familiaridade com esses assuntos. Nós ouvimos o tempo todo, através dos nossos estudos, pegamos exemplos, pegamos ali visões técnicas, visões filosóficas, aplicamos isso no nosso cotidiano. Então, para nós, são informações de fácil absorção. Mas quando nós tratamos de pessoas que não conhecem o Espiritismo, cada um desses temas se apresenta como enigma. E nós, muitas vezes, na vontade de fazermos com que esses temas sejam compreendidos pelas pessoas, ou mesmo quando nós somos questionados por elas, seja por uma boa vontade de aprender, as pessoas perguntam, escuta, como é que isso funciona? Ou então alguém chega e desafia, escuta, me prova que isso é verdade. Seja de que forma for, nós tratamos de pessoas que não têm ainda um conhecimento específico sobre esse tema. Daí então a importância de nós sabermos como tratar desse assunto. Por isso, quando Kardec traz para nós esse tema, mas a gente pergunta, mas por que esse tema tem a ver com o Livro dos Médiuns? Kardec faz a seguinte explicação. Vamos lá então no item 18. Filhinha, pode começar a colagem, por favor. O desejo muito natural e louvável dos adeptos, que não se precisaria se estimular, é o de fazer prosélitos. Entendamos primeiramente o que é proselitismo. Segundo o dicionário, é o intento, o zelo, a diligência, o empenho ativista de converter uma ou várias pessoas a uma determinada causa, ideia ou religião. Então, na verdade, é a ação ativa de tentar convencer as pessoas de que a nossa verdade é a verdade absoluta. Nós vemos isso quando você participa de uma greve,
onde tem ali aquelas pessoas que são de determinada instituição, de determinado partido político, ele quer te convencer de que aquela greve é legítima e você precisa participar. Isso é fazer proselitismo. Você sofre proselitismo quando, numa sala de aula, durante um debate, as pessoas querem te convencer, ou num trabalho, de que determinada ideia é a correta para dirigir aquela tarefa ou aquela instituição. Ou mesmo quando alguém chega para você e diz assim: se você não aceitar a palavra de Jesus do jeito que eu estou te falando, você vai para o inferno e vai sofrer. Ou seja, eu estou de certa forma te coagindo a mudar a sua crença para poder aceitar aquilo que eu acredito. Então isso é proselitismo. É nós forçarmos a barra, de nós tentarmos, de repente você está andando no seu ônibus, no metrô, alguém chega com um livro religioso. Nós vemos isso tanto nos cristãos como de religiões do Oriente também. As pessoas que te puxam para te falar alguma coisa, vão na tua casa, tentam te convencer. Naquele domingo de manhã que você acorda preguiçoso, nem trocou o pijama ainda, vai fazer aquele café e coisa e tal, de repente toca a campainha e os cachorros começam a latir. Quando você abre, tem aquele grupo de pessoas querendo: posso dar uma palavrinha com o senhor? Aí educadamente a gente vai: pois não. É o seguinte, nós não somos dessa religião, tal, mas eu sou de outra religião. Não, mas a sua religião não é a que prega a palavra verdadeira, a nossa que é. Isso é proselitismo. Então, na verdade, nós temos ali duas situações bastante interessantes. Aquela ideia que você impõe e aquela ideia que você propõe. Tudo que você impõe, de alguma forma você faz proselitismo. Tudo que você propõe, você simplesmente oferece aquilo que para você faz bem, que para você esclarece, que pode esclarecer o outro se ele tiver interesse. Então, na verdade, eu não preciso impor a minha verdade dizendo que ele tem que acreditar, que ele tem que aceitar, que ele tem que mudar de ideia. Nos evangelhos, principalmente no livro de Mateus, bom dia pessoal que chegou, no livro de Mateus, nós temos ali uma citação interessante em que diz que os fariseus e os saduceus eram os especialistas em fazerem prosélitos. Eles andavam pelas cidades, eles andavam pelas regiões e faziam com que as pessoas modificassem aquilo que elas acreditassem. E, inclusive, combatiam aqueles que aceitavam uma crença diferente. Tanto é assim que eles foram os responsáveis, os doutores da lei foram os responsáveis em convencer os dirigentes romanos a prenderem Jesus como sendo subversivo e condená-lo à pena de morte. Daí então a gente percebe o quê? Que muitas vezes o proselitismo, quando ele sai da linha do bom senso, ele acaba entrando no extremismo. E todo o extremismo é assim. De nós pegarmos de pessoas que são crucificadas, e mais uma vez a gente lembra sempre, bom dia pessoal que chegou, a gente lembra sempre que quando se fala em crucificação, nós não falamos apenas de cristianismo de Jesus. A crucificação era a pena máxima, mais dolorosa, para aqueles que eram criminosos contra o Estado. De crucificação, basta a gente lembrar, para quem gosta de filmes épicos, o filme Spartacus conta a história de escravos romanos, principalmente que eram vindos da África, que eram utilizados como empregados, como gladiadores, e de repente Spartacus foi o líder de uma revolução, de uma rebelião. E aí então vamos dizer que eles entraram no motim contra o governo romano, o exército veio para cima e tudo mais. Só que o exército, com toda a sua força, com a corrupção e tudo mais, acabou prendendo milhares daqueles que eram os escravos, os rebeldes. E eles foram crucificados numa via importante da antiga Roma, chamada Via Ápia, mais de 6.000 quilômetros, com cruzes fincadas na beira dessa estrada, com pessoas crucificadas. Então você andava naquele cenário, onde vários crucifixos estavam ali pendurados, com escravos ali mortos, urubus comendo as carnes desses seres. Isso por quê? Porque a crucificação era a pena máxima. Então, e por outro lado, nós temos ali os homens-bomba, que por causa de um proselitismo extremista, acaba entrando nessas ações de destruição. Né? Então, pois é. O Armando lembrou aqui Sentinela porque estavam de plantão, né? Então a gente lembra sempre que esse empenho ativista em convencer as pessoas para no caso, proselitismo religioso, é exatamente aquilo que Kardec coloca, que é muito natural. Pela paixão que nós sentimos por essa religião, e nós não falamos apenas de espiritismo, falamos de qualquer religião, que já dissemos isso várias vezes, a religião, a fé,
ela é apaixonante para aqueles que são os verdadeiros seguidores. E aí, então, por ser apaixonante, nós queremos também envolver as pessoas que estão próximas, as pessoas, passar para as pessoas, transmitir para elas o conhecimento que nós temos. Então, mais uma vez, o desejo muito natural e louvável dos adeptos, que não se precisaria estimular, é o de fazer prosélitos. Para facilitar-lhes a tarefa, é que nos propomos a examinar aqui o meio mais seguro, segundo pensamos, de atingir esse objetivo poupando esforços inúteis. Ou seja, não o objetivo de fazer prosélito, porque o prosélito, na verdade, é aquele que mudou de religião. E você fazer proselitismo é você tentar convencer as pessoas a mudar de religião, a mudarem de religião. Então aqui o que Kardec fala, que quando você quer transmitir, né? Beijo para você também, Didima. Então quando a gente fala sobre você transmitir uma ideia para alguém, ou você transmitir a sua crença, a sua filosofia para alguém, você pode fazer isso com muita naturalidade, a pessoa aceitando ou não. A partir do momento em que ela muda de religião, ela fala assim, realmente eu gostei da sua doutrina. Vou começar a frequentar, e porque eu percebi que a sua me dá respostas que aqui hoje eu pratico já não é o suficiente. Nesse caso, essa pessoa se tornou um prosélito, porque ela mudou de religião. Então, enquanto que fazer proselitismo é o ativismo, é a ação de você transformar a pessoa naquilo que você deseja. Dissemos que o Espiritismo, diz Kardec, é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem desejar conhecê-lo seriamente deve, pois, como primeira condição, submeter-se a um estudo sério e persuadir-se de que, mais do que qualquer outra ciência, não se pode aprendê-lo brincando. Isso porque a gente lembra sempre, quando Kardec fala de aprender ciência, você vai a um laboratório, e isso acontece, né, com as crianças, quando fazem as primeiras experiências na escola, que na verdade se torna uma brincadeira para ela, aquele feijãozinho que é colocado no algodão umedecido, e a gente espera ali a germinação daquele grão. Ou então quando a gente faz uma experiência de olhar para o sol, utilizando o negativo, ou você pegar uma lente de aumento e fazer ali uma experiência para poder concentrar o foco de luz e depois acabar brincando de queimar formiguinhas no quintal, como eu fazia quando eu era criança. Ou uma série de outras situações sobre a lei de gravidade, sobre a pressão atmosférica, sobre o ar, sobre a chuva, enfim, sobre tudo aquilo. Então, de certa forma, a gente aprende brincando. E aí, então, quando tem algumas aplicações sérias, aí então é necessário aprender mais sobre as leis da física, as leis da química e tudo mais, né? A ciência do nosso mundo terreno. O Espiritismo, por outro lado, embora ele tenha ali o seu aspecto científico, ele traz o seu aspecto moral. Eu posso, de certa forma, utilizar métodos para poder fazer a evocação dos espíritos, que isso viria com toda tranquilidade se eu tiver ali a situação correta, mas a questão é, e o que virá depois que eu fizer essa evocação? Quem é esse espírito? Que influência eu vou exercer sobre ele? O que ele vai exercer sobre mim? Quais são os meus comprometimentos com aquelas inteligências e tudo mais? Então a gente percebe o quê? Que muito mais do que qualquer outra ciência, o Espiritismo não pode aprender brincando, porque ele traz consequências morais bastante sérias. O Espiritismo, já o dissemos, se relaciona com todos os problemas da humanidade. Seu campo é imenso e devemos encará-lo, sobretudo, quanto às suas consequências. Então, mais uma vez, aqui a pergunta vem: por que Kardec colocou um tema como esse logo na primeira parte do Livro dos Médiuns? Se eu peguei o Livro dos Médiuns, me interessa estudar sobre mediunidade. Por que eu tenho que ficar, então, pensando se o Espiritismo é sério, se ele encara o problema da humanidade e tudo mais? Porque Kardec diz o seguinte: a crença nos espíritos constitui, sem dúvida, a sua base, mas não basta para fazer um espírito esclarecido, como a crença em Deus não basta para fazer um teólogo. Olha que resposta inteligente de Kardec. Aquilo que nós colocamos no início. Se por acaso eu recebi uma psicografia, isso não faz de mim um espírita. Se por acaso eu fiz uma cirurgia espiritual, isso não faz de mim um espírita. Se por acaso eu presenciei uma manifestação física, eu vi ali uma incorporação, participei de uma reunião mediúnica, isso não faz de mim um espírita. Porque na verdade o espiritismo, como filosofia, vai muito além das simples manifestações. Muito menos assistindo uma reunião pública. Então, na verdade, é o estudo, é a convicção, é a transformação, como foi colocado para nós no Espírito Verdade, lá no capítulo 5 do Evangelho. No capítulo 4, desculpem. Quando ele diz para nós, né, que o verdadeiro espírita é aquele que se aplica para se transformar moralmente.
aquele que se dedica a essa mudança interior. Então, vemos aqui então que acreditar nos espíritos, ou seja, estudar o livro dos médiuns, é interessante, vai te fazer um técnico no assunto da mediunidade. Mas não vai te fazer necessariamente um espírita pela falta de evangelização, pela falta de espiritualização, pela falta de filosofia. Então, na verdade, o livro dos médiuns, ele é um aspecto importante da comunicação com os espíritos. Mas muito além da comunicação com os espíritos, do fenômeno, nós temos a essência filosófica e espiritualista. E é essa parte que é o que credencia de fato o espiritismo. A Jane coloca para nós esse item, fala da importância da leitura das obras básicas, resumindo o que está contido em algumas delas. Exatamente. Então ele coloca para nós aqui aquilo que é importante para a técnica. Mas aqui mostra para nós aqui a complexidade. Já o dissemos, se relaciona com todos os problemas da humanidade. Que problemas seriam esses? Problemas da violência, da indiferença, das famílias desestruturadas, dos conflitos, das guerras, das pesquisas, das descobertas. O livro dos médiuns não trata desse assunto. Então significa o quê? Que em termos filosóficos, o livro dos médiuns ele acaba não se aprofundando. Então daí a importância que Kardec ressalta no início. Devemos entender que não basta estudar esse livro. É importante ir muito além dele. Vejamos, pois, de que maneira convém proceder no seu ensino para levar-se com mais segurança à convicção. Então o que na verdade, para a gente poder aprender, nós precisamos ter como bagagem, como informação, para aproveitarmos de fato aquilo que a nossa doutrina pode oferecer, ou seja, para aquilo que a gente possa se convencer. Porque não basta apenas a gente falar assim, porque eu vi um fantasma, então os fantasmas existem, pronto, e a filosofia diz respeito, a vida diz respeito a esse fenômeno. Então, na verdade, para a gente convencer uma pessoa de que a doutrina, ou nós nos convencemos mesmo, de que a doutrina ela serve como uma filosofia de vida, nós temos então que ter uma linha de trabalho, uma linha de pensamento que deve ser observada. E não simplesmente a gente jogar o fenômeno como sendo ali suficiente para poder justificar as nossas crenças. Que os adeptos não se assustem com a palavra ensino. Não se ensina apenas do alto da cátedra ou da tribuna, mas também da simples conversação. Toda pessoa que procura persuadir outra, por meio de explicações ou de experiências, ensina. O que desejamos é que esse esforço dê resultados. Por isso julgamos nosso dever dar alguns conselhos, que poderão ser aproveitados pelos que desejam instruir-se a si mesmos, e que terão aqui o meio de chegar mais seguro e prontamente ao alvo. Então, primeiro, eu tenho que fortalecer aquilo que eu acredito. E segundo, eu tenho que estar preparado para poder transmitir para as pessoas aquilo que eu acredito quando elas tiverem interesse em conhecer. Mais uma vez, eu não preciso sair à rua tentando convencer as pessoas. Segura aí, Sandra. Tentando convencer as pessoas. Na verdade, assim, se as pessoas se interessarem em conhecer aquilo que eu acredito, de que forma que eu vou conversar com elas? Que tipo de ideia que eu vou transmitir? Porque não adianta eu simplesmente dizer aquilo tudo que eu vivi, resumidamente, para chegar onde eu cheguei na minha crença, para uma pessoa que não conhece aquilo que eu conheço. Como nós dissemos no início, há aqueles que desde o início da sua jornada terrena já tiveram contato com a doutrina. Outros, por algumas experiências, acabaram tendo contato e foram aprendendo, há mais tempo ou menos tempo. Então aquilo que eu acredito hoje, eu levei anos para aprender. Então não adianta eu jogar alguns argumentos numa simples conversa, dizendo assim, olha, eu acredito por causa disso, 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 disso. Que eu vou convencer aquela pessoa, que eu vou tentar demonstrar para ela aquilo que eu acredito. Continua Kardec. Item 19. Acredita-se geralmente que para convencer é suficiente apresentar os fatos. Esse parece realmente o procedimento mais lógico. E, no entanto, a experiência mostra que nem sempre é o melhor, pois frequentemente encontramos pessoas que os fatos mais evidentes não convencem de maneira alguma. A que se deve isso? É o que tentaremos demonstrar. Querem um exemplo? Alguém chega para mim e diz assim, escuta, eu queria conhecer o Espiritismo. Então faz o seguinte, vamos lá no centro comigo que eu vou te levar para uma reunião mediúnica. Aí você vai ver os espíritos conversando e você vai entender o que é o Espiritismo. Esse é um passo equivocado. Porque não adianta a gente querer convencer as pessoas pelos fatos. Né? Quem faz isso é doido, Vaninha? Tem mais gente do que você imagina. Eu vou te levar para fazer uma cirurgia espiritual porque você não está bem?
lá no Frei Luiz, e ali você vai conhecer, você vai acreditar no Espiritismo. Quantas pessoas, vai com Deus, Zeca, bom trabalho. Quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas já não fizeram isso? E quantas pessoas ainda farão isso? Você quer conhecer o Espiritismo? Eu vou te levar lá para receber uma carta psicografada da sua mãe que desencarnou, e aí você vai acreditar no Espiritismo. Aí você vai, assiste a uma reunião mediúnica, recebe aquela comunicação, e ali então começa o processo dentro dessa visão. Só que na verdade não é assim. Há situações, sem dúvidas, em que as pessoas necessitam dessa ajuda imediata. Seja ali, por exemplo, num processo de obsessão. Eu não sou espírita, mas estou sendo obsidiado, ou conheço alguém que está sendo obsidiado e quero essa ajuda. Então eu vou, seja lá como for, naquele lugar. Preciso de um tratamento que não tem cura. Vou desesperadamente, que eu não encontro cura, vou desesperadamente numa instituição que me proporciona esse tipo de serviço, desse tipo de atendimento. Não sofro com desencarne de alguém, vou então a um grupo para poder fazer com que receba essa comunicação. Então, na verdade, nós temos necessidades que nos levam a esse local. Mas, na verdade, as necessidades não podem ser confundidas com a instrução, com o ensinamento que eu desejo transmitir. Porque às vezes eu quero ensinar a pessoa, mas em vez de ficar falando com ela, tentando argumentar, já que ela não acredita, é mais fácil eu arrastá-la para um lugar para fazer com que ela observe aquilo. Muitas vezes ela nunca mais vai voltar e nunca mais quer ter contato. Ela olha, fica traumatizada, Deus me livre de voltar naquele lugar. Nunca mais vou naquilo. Ou então a pessoa chega lá, nossa, só tem louco nesse lugar. De você pegar alguém, levar numa reunião mediúnica e falar assim, olha, essa pessoa não bate bem da cabeça não. Essa cara que ela fez para mim foi tudo encenação. Então, como Kardec coloca, os fatos mais evidentes não convencem de maneira alguma. Porque na verdade começou do lado errado, nós começamos de fora para dentro. Só que na verdade, quando você vai convencer uma pessoa sobre aquilo que você acredita e na dúvida que ela tem, você tem que primeiro argumentar com ela, para você primeiro transformar o seu pensamento, e do pensamento ela começar então a conhecer aquilo que envolve essa ciência, essa filosofia que nós aceitamos. Armando colocou, Kardec limitava as pessoas quando fazia reuniões, pois ele sabia quando o elemento queria ou não conhecer o Espiritismo. E isso é muito natural, Armando, nas diversas reuniões mediúnicas. Tanto é assim que muitas pessoas perguntam, mas por que uma reunião mediúnica tem que ser fechada no centro espírita? Por que as pessoas entram naquela sala e ninguém pode ficar sabendo? Exatamente por isso, porque muitas vezes as pessoas vão com o objetivo de conhecer, de buscar um esclarecimento, de buscar uma ajuda, e não necessariamente presenciar aquilo que ela não está ainda preparada para poder receber. Até porque, quando se fala em reuniões mediúnicas, nós falamos de pessoas que estão envolvidas naquele trabalho. Pessoas encarnadas, pessoas desencarnadas. E se há uma reunião mediúnica, significa que há necessidade de ajuda. Se aquela pessoa vai em busca de ajuda, o que os outros têm a ver com isso? Por que eu vou expor o meu problema para alguém que não vai ajudar, alguém que apenas vai se impressionar com o meu caso? Isso vai gerar um constrangimento para ela, isso vai gerar um constrangimento para os trabalhadores e gerar um constrangimento para aquelas pessoas que estão recebendo ajuda. Um espírito que vai chorar, você já imaginou num consultório médico, você vai começar a chorar com o médico, ou numa consulta de psicólogo, ou num psiquiatra, e você começa a chorar pelos problemas que você enfrenta, e tem as pessoas que estão atrás de você sentada te olhando chorar? Por isso que nós temos então confessionários, consultas médicas, consultas psicológicas, no caso as sessões psicológicas, todas elas privativamente. As reuniões mediúnicas não são diferentes. Daí a questão moral que nós falamos. Não adianta a gente querer ficar impressionado pelo fenômeno, porque muito mais do fenômeno de comunicação, nós temos ali a questão moral. Quem está se comunicando, por que está se comunicando, o que pode ser oferecido para ela, quais serão as consequências desse contato. Tudo diz respeito ao quê? A questão de pessoa para pessoa. Não é o espírito um elemento fantástico sendo evocado por pessoas fantásticas, provocando um evento fantástico. Daí então a necessidade de tudo ser privativo, porque é uma questão de privacidade, de sintonia, até mesmo porque aqueles que vão participar dessa reunião necessitam estar em sintonia de pensamento com aquele mesmo objetivo. Enquanto está todo mundo ali interessado em ajudar, o outro está interessado em prestar atenção, para poder contar em casa aquilo que ele viu, uma coisa espantosa. Essa é a questão essencial. A forma como a coisa acontece. Mas vamos lá, então Kardec coloca, né? É isso que nós vamos tentar demonstrar então, a esse cuidado, né, de a gente tentar convencer as pessoas pela argumentação, e não simplesmente pelos fatos, que nem sempre convencem.
No Espiritismo, a questão dos espíritos está em segundo lugar. Olha só. Para os desavisados, quando a gente fala assim, escuta, mas a mediunidade é extremamente importante. Falar, mas mediunidade é secundária na doutrina espírita. Você está louco? De onde você tirou isso? Sem mediunidade não tem espiritismo. Olha só a ideia que é transmitida. Se vocês não ouviram isso, se preparem porque um dia vocês vão ouvir. Sem médium não tem espiritismo. Só que na verdade a função do médium era apenas o carteiro, não desmerecendo o trabalho. Ele é apenas o correspondente, aquele que pega a correspondência lá e entrega a correspondência aqui. Mas o espiritismo, na sua questão filosófica essencial, ela se dá através da transformação e da vivência de cada indivíduo, seja ele médium ou não. Das informações que chegarão para ele, da forma como ele vai absorver e da sua conduta. Isso, de fato, é o que vai determinar a filosofia espírita como uma filosofia de vida. Então Kardec mesmo coloca, a questão dos espíritos está em segundo lugar, não constituindo o seu ponto de partida. Esse é precisamente o erro em que se cai e que acarreta o fracasso com certas pessoas. O que Kardec coloca é o seguinte, que na conversação com alguém sobre espiritismo, você querer jogar mediunidade como ponto de partida é tão equivocado como você mesmo entender o espiritismo como tendo essencial, tendo ponto essencial a própria mediunidade. Então, se eu entendo que a doutrina espírita é a filosofia de vida que eu adotei e a mediunidade é secundária, numa conversação eu tenho que demonstrar para a pessoa a filosofia de vida que eu abracei e não a mediunidade como ponto principal. Essa é a questão. Eu não sou médium. Significa que eu sou menos espírita do que os médiums? Já falei para vocês que a minha mediunidade é uma porta de cerejeira, né? De repente tem uma fanfarra aqui tocando atrás de mim, eu não consigo nem sentir cócega no pé da orelha. Ah, mas então você não é um bom médium, porque eu consigo ouvir os espíritos, então eu sou melhor do que você. Não é uma questão da gente disputar quem é maior ou quem é menor, mas é a ideia que independente, Kardec não era médium, lembremos disso. E por isso que eu sempre falo que eu me conformo muito de não ser médium, né? Já que ele não era, por que eu poderia ser também? Então estamos ali. Posso dar um tapinha nas costas dele e ficamos por isso mesmo. Então Kardec era menos espírita do que todos nós? Se ele não era médium, se a questão da mediunidade é o ponto principal, então ele está fora. Vamos buscar outros representantes para a doutrina espírita. Por isso então, o erro que nós cometemos, tanto do nosso entendimento sobre essa filosofia, como também da forma como transmitir esses conhecimentos. Continua Kardec. Sendo os espíritos simplesmente as almas dos homens, o verdadeiro ponto de partida é então a existência da alma. Como pode o materialista admitir a existência de seres que vivem fora do mundo material, quando ele mesmo se considera apenas material? Como pode crer na existência de espíritos ao seu redor, se não admite o seu próprio espírito? Em vão se amontoarão aos seus olhos as provas mais palpáveis. Ele contestará a todas, porque não admite o princípio. Então aqui a gente já vai de uma forma mais objetiva agora, na questão da argumentação, na questão do diálogo, da troca de ideias. Porque na verdade quando a gente fala em convencimento, dá a impressão de que eu estou forçando a barra com alguém. Mas a gente fala da troca de ideias, e a pessoa com quem eu converso, o meu interlocutor, ele pode ou não aceitar as minhas ideias. E esse aceitar de ideias, ele tem dois outros caminhos. Aceitando a ideia, ele pode continuar convicto nas ideias que ele sempre teve, mas aceitando a minha pelo respeito. Como ele pode admitir que as minhas ideias são para eles mais importantes, mais interessantes. Daí então ele adota as minhas ideias pelo fato de perceber que aquilo que eu ofereço é para ele uma ajuda melhor. Nesse caso, fazendo uma conversa que Kardec coloca, já agora no processo mesmo de troca de ideias, de argumentação, se a gente começar a dizer assim, dizendo assim, olha, eu acredito em espiritismo porque lá no centro, toda semana tem manifestação espiritual nas reuniões mediúnicas. Então, para mim, isso basta para aceitar o espiritismo. E a pessoa vai dizer assim, então quer dizer que para eu entender e aceitar o espiritismo, eu vou ter também que presenciar essas manifestações?
Mas eu não acredito nisso, como é que vai ficar? Então significa que para mim não serve para nada? Daí então que Kardec coloca aqui, quando se conversa, porque ele começa daquele que é o mais cético. De todas as pessoas que têm interesse em conhecer o Espiritismo, ou que podem perguntar sobre o Espiritismo, ele começa com aquele que é o mais cético, ou seja, aquele que não acredita na existência da vida após a morte, aquele que não acredita na existência do espírito, da alma. Bom dia, pessoa que chegou. Então ele começa por esse, lá de baixo. Não lá de baixo na escala de superioridade ou inferioridade, mas digamos assim, daquele que é o mais materialista, né? Aquele que é o mais que se encontra mais distante da aceitação dessas ideias. Porque se você conversa com alguém de outra religião, só o fato de terem um pensamento comum de que existe alguma coisa depois da vida e que existe uma força superior que rege as nossas vidas, já é um assunto comum. Embora nós saibamos que os atritos mais problemáticos estão exatamente entre aqueles que têm pontos comuns. Normalmente aquelas guerras religiosas se dão entre pessoas que acreditam numa força superior, que acreditam na vida após a morte e se matam por isso. Se matam, se odeiam, se distanciam, causa aquele sectarismo exatamente por acreditarem em pontos comuns, mas que se divergem em algumas outras questões. A gente não vê, por exemplo, né? Pois é, exatamente, né? Sentir-se espírito é mais difícil, né? Você se entende como espírito, é a parte mais complicada, né, Jane? Então, quando a gente lembra, quando se fala sobre os céticos, alguém já viu algum templo, alguma igreja, algum centro espírita sendo apedrejado por ateus? Eu confesso que eu nunca vi e não imagino uma situação como essa. O que nós vemos são argumentações, são artigos, são livros, são debates, mas nunca violência. Se você quer acreditar, você acredita. Se para você isso é uma fantasia, você acredita, e assim as pessoas vão debatendo, né? Agora, os maiores conflitos da história da humanidade sempre envolveram religiões. Sempre envolveram a fé. Mas muito bem, vamos começar primeiro com esses que são os materialistas, que é o que interessa para nós. Kardec coloca então aqui as questões, né? Como é que ele pode admitir a existência de seres que vivem fora do mundo material, quando ele mesmo se considera apenas material? Por que isso tudo? Porque quando se fala com um ateu, a gente lembra o seguinte, ele pergunta assim, mas por que você está vivo? Porque a natureza criou o meu corpo. Tá, mas por que você pensa? Porque o meu cérebro está vivo. A eletricidade gerada por reações bioquímicas no meu cérebro, no meu corpo, é o que gera energia. A gente lembra que nosso corpo nada mais é do que uma bateria. Ele é um instrumento gerado por uma bateria que tem ali os próprios recursos. Basta a gente lembrar, por exemplo, a enguia elétrica. Ela é capaz de matar um homem com a eletricidade do seu corpo. E ela não é ligada a nenhum fio e não carrega nenhuma bateria. São as reações do seu corpo, de todos os elementos que estão ali, que provocam uma reação que geram essa energia. O nosso corpo é a mesma coisa. E ele diz assim, meu cérebro é o órgão de pensar. São as reações que me trazem essas ideias, que me trazem esses pensamentos. Daí então, que se por acaso acontecer do meu corpo físico morrer, consequentemente, a minha mente também vai parar de trabalhar. E eu, como consciência, vou deixar de existir. Pensem o seguinte, a televisão de vocês está ligada, vocês estão assistindo ali a novelinha, o jornal, o jogo de futebol, de repente a televisão vai e cai no chão, puf, quebra todo o sistema dela por dentro. Ela para de transmitir. Ou seja, a televisão morreu. Mas e as imagens que estavam ali? As imagens também pararam de chegar. Só que a questão interessante é pensar o seguinte, mas essas imagens que a televisão transmite, são imagens que ela gerou ou são imagens que ela captou? O nosso corpo físico é a mesma coisa. Mas para o cético, ele acredita que tudo aquilo que ele pensa, que ele vê, simplesmente vem como consequências do aparelho físico que ele tem, que acaba gerando. Então ele não acredita em nada que seja além do corpo físico. Kardec pergunta de novo, como pode crer na existência de espíritos ao seu redor, se não admite o seu próprio espírito? Então, se ele não se vê como espírito, essa história de que espírito escreve carta, de que espírito fica com uma alma penada, de que espírito vai para o céu, para o inferno, também não existe.
Se eu não acredito em mim mesmo como espírito, por que eu vou acreditar que os outros são? Então significa que eu não sou espírito e vocês são espíritos? Própria pergunta, outra pergunta, né, outra questão que ele coloca. Em vão se amontoarão aos seus olhos as provas mais palpáveis. Ele contestará todas elas, porque não admite o princípio. Todo o ensino, diz Kardec, metódico. Ensino metódico, a gente lembra que ele depende de um método, né, de uma elaboração, uma metodologia para poder se desenvolver. Ou seja, um princípio pedagógico, né, como nós chamamos, que começa daquilo que é o mais fácil e vai para o mais difícil, utilizando ali, né, recursos e técnicas para que esse ensinamento se desenvolva. Então, todo o ensino metódico deve participar do conhecido para o desconhecido, do fácil para o difícil, daquilo que é percebido para aquilo que não é percebido. Me lembro na época da Faculdade de Educação Física que nós aprendíamos muitos jogos pedagógicos para poder ensinar para as crianças, para poder iniciar um esporte. E aí então nós tínhamos que elaborar, aquele bando de marmanjo, elaborar jogos infantis para que a gente aplicasse em nós mesmos para iniciar um determinado esporte. Então eram aqueles joguinhos de derrubar um pino, jogo de queimada, de jogar bola um para o outro. Primeiro para desenvolver coordenação. Segundo, para começar a inserir as primeiras regras daquele esporte. Depois começar então a aplicar as técnicas de uma modalidade esportiva, estratégias e tudo mais. Então a gente começa num processo pedagógico daquilo que é o básico e daquilo que é o mais complicado. E eu confesso para vocês que era muito divertido a gente brincar de criança. Estudar e ainda brincar como criança. Então aqui participar, no caso de uma discussão, de um debate, de uma conversa sobre uma filosofia espiritualista, sobre uma religião, nós devemos participar daquilo que é conhecido por desconhecido. Eu tenho que primeiro buscar dentro dele aquilo que ele sabe a respeito disso. Para depois, então, eu começar a apresentar aquilo que vem como consequência daquilo que ele conhece. Para o materialista, diz Kardec, o conhecido é a matéria. Partir, pois, da matéria e atrai de lhe mostrar, e tratar de lhe mostrar, antes de tudo, que há nele próprio alguma coisa que escapa às leis materiais. Numa palavra, antes de torná-lo espírita, procurai fazê-lo espiritualista. Mas para isso é necessário outra ordem de fatos, e se deve proceder por outros meios a uma forma especial de ensinos. Falar de espíritos antes que ele esteja convencido de ter uma alma é começar pelo fim, pois ele não pode admitir a conclusão se não aceita as premissas. Vamos pensar na seguinte forma. Alguém diz assim, olha, eu não acredito na existência do espírito. Então a primeira pergunta que a gente faz, que Kardec vai falar para nós aqui das várias categorias de materialistas, ou seja, de ateus, de céticos. Primeiro a gente tem que entender por que ele é cético. Ah, eu não acredito na existência do espírito. Por que eu não acredito? Aí ele vai te dar uma resposta. Essa resposta pode ser, eu não acredito porque eu tenho certeza que meu pensamento é gerado pelo meu cérebro e ponto. Então paramos por ali. O outro vai dizer assim, eu não acredito porque essas coisas que a gente ouve na televisão, que a gente lê nos livros, para mim não me convence. É uma outra história. Então tem aquele que não acredita por convicção, e tem aquele que não acredita porque alguma coisa impediu que ele avançasse nos estudos e no desenvolvimento das ideias que dizem respeito ao mundo espiritual. Então primeiro eu tenho que mostrar que ele próprio é uma alma. Eu posso dizer assim, muito bem, você não acredita no espírito, né? Como é que você explica, por exemplo, né? Eu estou argumentando com vocês aqui, jogando conversa fora, né? Porque cada situação é uma situação. Mas você gosta das pessoas da sua casa? Da sua família? Dos seus filhos? Dos seus pais? Claro que eu gosto, eu amo meus pais. Porque essa ideia que a gente tem, já colocamos isso e Kardec também já, e é importante a gente reforçar, aquele que não acredita na existência do mundo espiritual, isso não significa que seja para ele, né? Estou só argumentando, né, Dindimar? Não significa que ele não tenha caráter, que ele não tenha sentimentos. Porque dá a impressão de que a pessoa que não tem uma crença espiritual,
uma crença espiritualista, é aquela pessoa fria, calculista, indiferente, isolada. Então, já que eu não acredito no espírito, eu não amo ninguém, não estou preocupado com a dor de ninguém, não me interessa, eu também estou, digo, não me interessa a vida de ninguém, o que me interessa é viver a minha vida aqui, sendo ganancioso, sendo corrupto, sendo materialista, que os fins justificam os meios, que me interessa é fazer aquilo que eu quero. A gente traça o perfil de uma pessoa extremamente inescrupulosa, relacionando com a falta de crença dela no mundo espiritual, e é um equívoco da nossa parte. É um equívoco muito grande. Porque, na verdade, nós vamos pensar o seguinte, que acreditar em Deus ou não acreditar em Deus não determina necessariamente o sentimento que eu tenho. Não determina os meus valores. Porque crença é uma questão racional. Aquilo que está dentro de mim é aquilo que nasce comigo. Então, se eu sou uma pessoa de bem, sou uma pessoa de bem porque eu quero, porque eu desejo, porque eu tenho impulsos de fazer o bem. Na verdade, o que nós temos as religiões nos mostram caminhos que facilitam o desenvolvimento dos nossos valores, das nossas crenças, do nosso modo de pensar. Nós temos ali, por exemplo, já coloquei para vocês, já fizemos um estudo sobre isso, Drauzio Varela, aquele médico que sempre aparece na televisão, tratando de assuntos de interesse público, demonstrando uma preocupação muito grande com a saúde das pessoas. Ele é um ateu convicto. Nós já colocamos aqui na nossa sala um depoimento dele, que vocês podem achar, coloca Drauzio Varela, ateísmo, lá no YouTube que vocês vão achar algumas entrevistas dele. E ele fala assim, eu não posso acreditar nessa história de que alguém morreu na cruz por nossa causa, e de que depois ele foi para o céu. Então mostra que a crença dele, na verdade, a descrença dele, na verdade, é sustentada por aquilo que as religiões tradicionais transmitem. Que ele não aceita, ele é um médico, ele é um cientista. Ele fala, eu não aceito nessa história que estão contando. Então ele é assim, mas o trabalho humanitário que ele fez é um trabalho que poucas pessoas tiveram capacidade de fazer. Ser um médico voluntário para tratar de presos aidéticos numa penitenciária de São Paulo durante anos, sendo respeitado por todos pelo trabalho que ele faz, ele era um ateu. Quantos religiosos têm forças para poder agir dessa forma? Então mostra para nós, não confundamos ateísmo com inescrupulosidade, com falta de escrúpulos. São duas situações diferentes. Uma é uma questão de caráter, outra é uma questão de forma de pensamento, de filosofia. Então aqui a primeira coisa, nessas argumentações, a gente coloca para nós, até porque, né, Vaninha, tem muitos religiosos que são extremamente mau caráteres aí. Aproveitam, abusam da fé das pessoas, da inocência e tudo mais. Enquanto que tem ateus que são extremamente humanitários. Então não confundamos uma coisa com a outra. Né? Ele lembra o samaritano, exatamente. Né? Passou, viu a necessidade e fez. Independente daquilo que acreditava, independente daquilo que era. Simplesmente fez o que a sua motivação acabou o impulsionando a fazer. Então aqui, na verdade, os argumentos que devem ser utilizados é assim, tá, mas o sentimento que você tem pelas pessoas, pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus pais, pelos seus amigos, esse sentimento tão forte que você sente, você acha mesmo que ele veio simplesmente porque o seu corpo reagiu dessa forma? A forma como as pessoas pensam, as ideias que elas transmitem, a sua aceitação, o seu sofrimento, a sua tristeza, a sua alegria, tudo isso é resultado de reações bioquímicas? Isso simplesmente nasce porque o seu corpo reagiu dessa forma? Será que não existe nada assim mais complexo, mais profundo, que possa te mostrar que não é apenas o seu corpo, mas que existe a sua consciência também? Então, esses argumentos mostram para nós, né, certamente teriam argumentos muito mais interessantes, muito mais convincentes, de mostrar que nós não somos apenas uma matéria. De que aquilo que a gente pensa, a diferença de pensamentos, a vontade de fazer, a vontade de não fazer, não é simplesmente uma reação de uma máquina. É a reação de um ser. E como nós vamos entender esse ser? Aí já entra o segundo ponto. Esse ser pode ser uma alma, esse ser pode ser um espírito, esse ser pode ser uma luz interior, mas já mostra que já saímos do ambiente da matéria. De você olhar uma pessoa viva e uma pessoa morta, ou um cadáver, né? Você vê uma pessoa viva e você olhar um cadáver, e você achar que os dois são as mesmas coisas. A única diferença é que um está eletrizado e o outro não está. Na verdade não é assim.
Mas a partir do momento que eu entendo que existe alguma coisa além, aí já entra um outro processo. Tá, muito bem, você já entendeu, ou você já aceitou, já se convenceu de que existe realmente alguma coisa além da matéria, além do seu corpo físico. Agora já vem a outra etapa. Que coisa é essa? O que ela é, do que ela é feita, de onde ela veio, para onde ela vai, quanto tempo ela dura, qual o objetivo dela existir dentro e fora do corpo físico. Olha as perguntas aí que saíram em um congresso. Poderíamos chamar cientistas, filósofos, teólogos para poder debater esse assunto e nós teríamos ali anos, como nós temos até hoje, em debates organizados e desorganizados sobre essa questão. Daí então essa diversidade de religiões que nós temos outro. Um acredita que vai para o cosmo e se mistura com a essência divina, o outro acredita que fica se arrastando aqui pelo mundo físico, o outro acredita que vai para o mundo espiritual em determinados locais, o outro vai para o céu, para o inferno, o outro vai para o paraíso, vai para o sétimo céu, cada um vai para um lugar diferente. Mas só o fato de entendermos que o corpo físico é um instrumento e que essa consciência tem um destino, já é um ponto fundamental. Então, primeiro, falar de espíritos antes que ele esteja convencido de que de ter uma alma, é começar pelo fim, pois ele não pode admitir a conclusão se não aceita as premissas. Então não adianta você falar se ele vai para o nosso lar, se ele vai para o espaço, se ele vai para o céu, se ele sequer acredita na existência de um ser. A mesma coisa naquele debate que nós já conversamos, que trata, por exemplo, sobre a ciência e o espiritismo, que eu já trouxe para vocês, e sempre gosto de reforçar para a gente não perder essa referência. Uma palestra proferida por Raul Teixeira, no ano de 2010, se eu não me engano, no primeiro Congresso Espírita do Maranhão, realizado em São Luís, na capital, ele fez uma palestra Ciência e Espiritismo. E ele dizia assim: não venham com essa história de dizer que a ciência já aceita o espiritismo. Porque a ciência sequer aceita o espírito. Não adianta você falar de reencarnação para um cientista, para a ciência, para a academia de ciências, né? Porque o cientista é um indivíduo, e o indivíduo tem suas próprias crenças. Mas não adianta você chegar num congresso científico e falar sobre reencarnação, sobre obsessão, sobre lei de causa e efeito, sobre a existência de Deus. Não adianta falar sobre nada disso, porque a ciência sequer aceita o ponto inicial. Existe alguma coisa além da matéria? Eu vou passar para vocês aqui o link daquela palestra, que eu recomendo que vocês ouçam, porque é muito interessante para a formação da nossa visão a respeito dessa questão. Deixa eu pegar aqui, se eu achar naturalmente, mas se eu não achar, eu passo para vocês numa outra oportunidade. Deixa eu achar aqui só um instantinho nas minhas coisas. Eu vou ter que procurar com mais calma depois, porque não estou encontrando aqui nas minhas anotações iniciais a princípio. Então muitas vezes a gente usa com tanta paixão, né? Não, porque a ciência hoje está provando a reencarnação. Porque nós temos cientistas na Índia, temos o escritor lá nos Estados Unidos, o médico, temos não sei quem, que está provando a reencarnação. Mas espera aí, ele provou que o espírito existe? Ele conseguiu tirar uma foto, ele conseguiu pesar, ele conseguiu medir alguma coisa? Não, mas isso não importa. Como não importa? Como é que você pode falar que um espírito reencarna se você sequer consegue provar a existência dele? E isso a princípio, né, dentro, tá aqui, pessoal, achei, tá? www.meiovirtual.net/arquivos/espírito_e_ciência_raul.zip. Né? Então tá aí para ver. Na verdade, né, Armando, a ciência, colocou a ciência acadêmica é materialista e meio São Tomé. Na verdade, a ciência precisa de fatos. Não é questão de São Tomé, ela precisa de provas. A ciência é assim. Ela vem como resultado de experiências, de observações, de elementos que possam fundamentar. Daí então, não, a ciência aceita hoje, não aceita nada. O cientista aceita. Eu sou um astrofísico, ou então eu sou um engenheiro termonuclear. Olha que nome bonito. Nem sei o que ele faz, mas é isso. Mas eu posso ser evangélico. E daí? O fato de eu ser o cientista não elimina minha crença pessoal. Eu posso ser um católico, eu posso ser um judeu, um muçulmano.
posso ser um espírita, posso ser um bandista, e sou um engenheiro termonuclear. Na verdade, o quê? Eu sou um cientista ser humano. Agora, a ciência que eu estudo não tem nada a ver com a minha crença pessoal. Não posso dizer que a engenharia termonuclear vai explicar o céu, o inferno, o purgatório, espírito, obsessão, reencarnação. Então, quando a gente fala em academia, a gente fala da ciência como um todo. Né? A Jane lembrou aqui, né, o espírito aceita a experiência do espírito, mas estuda de forma lógica sua atuação em muitos ciclos de vida, em muitos mundos. Né? Há cientistas evangélicos que são criacionistas. Exato, o cara é cientista, está no laboratório e acredita que Adão e Eva, criação do mundo em 6 dias, Caim e Abel, é uma crença pessoal dele. Não confundamos o seu conhecimento científico com a sua crença pessoal. O Odécio colocou para nós o que ocorre é que tem alguns cientistas espíritas, como o Dr. Sérgio, que estuda a glândula pituitária, que é outra coisa. Na verdade, a gente lembra sempre, né, o Odécio, a glândula pituitária ela está sendo estudada através de métodos científicos. Então, na verdade, ele está tentando utilizar o método da ciência para poder demonstrar aquilo que ele acredita. Então, na verdade, a gente fala assim, ele é um cientista espírita, mas não existe ciência espírita, pelo menos a ciência materialista. Quando se fala em ciência espírita, Kardec lembra que é uma metodologia que analisa aquilo que existe no mundo extracorpóreo. E no próprio livro que é o Espiritismo, ele lembra assim, não adianta você pedir para a ciência materialista, criacionista é aquele que acredita na criação do mundo, Globão Dia, através da Gênese. Deus criou o mundo, criou Adão e Eva, criou os animais. Enquanto que o evolucionismo de Darwin mostra que, embora não se saiba como tudo começou, tudo veio através da evolução dos primeiros seres unicelulares, da evolução dos seres aquáticos, dos terrestres e tudo mais. Então são dois pensamentos ideológicos, o evolucionismo e o criacionismo, que entram em conflito desde os tempos mais antigos. Por um lado acreditam que tudo evoluiu, por outro lado acreditam que tudo foi criado de um dia para o outro. A doutrina espírita, na verdade, ela estuda os dois. Primeiro que o criacionismo começou a partir da intervenção divina, mas começando naquele princípio, tudo evoluiu. Então, na verdade, o espiritismo é criacionista e evolucionista. Tá? Então, essa é a diferença dos dois. Eduardo colocou, né, queria ver o antropólogo, o arqueologista ser criacionista. Olha, Eduardo, eu vou te decepcionar, tá? Porque nós tivemos uma reportagem na revista Veja, eu posso até procurar isso para vocês, que ele era arqueólogo americano e ele fez o seguinte desafio para si mesmo. Ele disse que ia pegar a Bíblia toda e ia tirar, ele era evangélico, dos Estados Unidos, né, porque a gente lembra que a religião protestante é dominante nos Estados Unidos, e ele fez o seguinte desafio: ele vai tirar da Bíblia tudo aquilo que a sua ciência não concorda. Então, como arqueólogo, ele tirou a criação do mundo, então ele foi rasgando páginas, cortando trechos, e ele percebeu que praticamente tudo aquilo que se encontrava na Bíblia teve que ser eliminado pela sua crença, por causa do seu conhecimento técnico. Então ele falou assim, ou eu aceito o meu conhecimento científico, ou eu aceito a minha crença. Ele teve que escolher, ele estava numa bifurcação. O que ele fez? Ele abandonou a arqueologia. Ele falou, então eu prefiro ser evangélico e não mais ser cientista. Isso foi publicado na revista Veja, alguns anos atrás, coisa de uns 4, 5 anos, que eu me lembro que eu estava num consultório para poder passar por uma consulta, e aí então estava aquela revista na frente, não deu outra. Era uma revista de uns 2 meses, né, como acontece bastante em consultório médico. Você sempre fica sabendo de notícias que já passaram, né? Mas quando eu li aquilo, eu tive que falar para a moça da recepção, você se importa se eu levar essa revista embora? Aí ela falou, não, pode levar porque ela é antiga. Eu falei, é antiga, mas você não sabe a preciosidade que tem isso aqui. E aí então foi que eu peguei a revista e levei embora. Agora eu preciso achá-la porque tô assim meio perdido, mas eu vou procurar para vocês. E ele fez essa escolha, né? Glo, eu sou aqui de São Paulo, tá? Mas é todo mundo participando aqui virtualmente, tá? Não é nenhuma transmissão de nenhum grupo de estudo. Tá, mas eu vou procurar e passo para vocês. Deixa eu ver aqui. O Hermes colocou também, né? Que há cientistas. Os cientistas até podem criar corpos orgânicos, mas não vivem por falta de energia do espírito, né? A princípio, né, Hermes?
Para nós isso pode parecer óbvio, para um cético não. Né? Mas então, o que a gente falava, né, para a gente poder finalizar aqui o nosso raciocínio, deixa eu pegar aqui de novo. Está aqui. Há um cientista evangélico que pela ciência tenta provar que Deus parou o sol. Aquilo que eu falei para vocês, né, da passagem de Josué. Naquela guerra, né, naquele conflito que teve entre os povos. É só dar uma olhadinha ali, procura assim, Josué, sol, terra. Coloquem esses três termos no Google que vocês vão encontrar ali. Se eu não me engano é Josué capítulo 12, versículo 16. Tá, eu sei porque na última quinta-feira ou quarta-feira eu utilizei esse trecho. Então dê uma olhadinha lá, por gentileza, que deve estar lá. Inclusive, como eu comentei para vocês, né, a NASA, segundo algumas pessoas disseram, publicou um artigo dizendo que de fato isso aconteceu. Aí a NASA teve que se manifestar dizendo que não tem nada com isso, que ela não disse nada, que ela não se pronunciou a respeito do assunto, que inclusive acham um absurdo pensar que a Terra parou de girar, né? Isso provocaria uma calamidade, uma catástrofe sem proporções aqui no nosso planeta, porque esse ciclo, nessa rotação dele, e essa translação é o que sustenta a Terra nessa órbita em torno do Sol. Se por acaso ele parasse de girar, nós ou cairíamos em direção ao Sol ou escaparíamos em direção ao espaço. Mas vamos lá, então, para a gente poder fechar aqui. Antes, pois, de tentar convencer o incrédulo por meio dos fatos, convém assegurar de sua opinião sobre a alma, ou seja, se ele crê na sua existência, na sua sobrevivência ao corpo, na sua individualidade após a morte. Se a resposta for negativa, olha só, será tempo perdido falar do espírito. Eis a regra. Não dizemos que não haja exceção, mas nesse caso deve existir outra razão que o torne menos refratário. Aqui então ele começa a colocar depois, né, o Kardec nós vamos estudar isso no nosso próximo encontro. Kardec fala sobre aqueles que são materialistas, né? O que são porque acreditam e os que são porque se tornaram materialistas por alguma situação, alguma experiência. Então, se por acaso alguém chega para você e diz assim, escuta, me fala sobre o seu espiritismo, me convença. Aí a gente dá aquela coçadinha assim atrás da orelha e a primeira pergunta é, escuta, você acredita no espírito? Você acredita que é um espírito? Não, eu não acredito nada disso. Então vamos falar de futebol? Como é que foi seu time ontem? Porque se ele falar assim, olha, mais ou menos, né, não acredito muito não. Eu não vejo dessa forma. E aí então, começamos então uma argumentação pela abertura que a pessoa dá para poder ouvir e para poder também trocar ideias sobre isso. Né? É normal que aconteça isso, viu, Glu? Eu acredito em espiritismo, mas meus pais não querem nem ouvir a respeito. Você não é a primeira ou primeira, né? E também não é a última pessoa que vai passar por essa experiência. Pelo contrário, muitas pessoas são assim, vivem as suas crenças, mas ao mesmo tempo sofrem ali o combate, né, a discriminação dentro de casa, muitas vezes. Né? A Dídima colocou, né, não adianta tentar convencer ninguém, cada um tem seu tempo próprio, ninguém o altera. Né? Ninguém convence ninguém, as pessoas se convencem, mas na verdade elas se convencem pelos argumentos que são dados a ela. Tá? Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso bate-papo, a gente parou aqui no item número 19, que trata exatamente desse método, o método de estudo, o método da argumentação, o método do convencimento. Convencer as pessoas que querem. Mas principalmente, a parte mais importante aqui de tudo, esse cuidado com o proselitismo. De você querer forçar alguém a acreditar naquilo que você conhece. Olha, eu não estou interessado em saber. Eu li um artigo certa vez, em que uma pessoa disse assim, olha, tocou meu telefone, e a pessoa do outro lado disse o seguinte, o senhor se importa se eu ler um trecho da Bíblia para o senhor? Ele falou, não, obrigado, não me interessa saber não. Desligou o telefone. Na mesma hora tocou o outro aparelho de telefone que ele tem em casa, a outra linha. Era uma outra mulher. O senhor se importa se nós fizermos a leitura de um trecho da Bíblia para o senhor? Não, não quero, obrigado. Desligou de novo. Ou seja, você forçar alguém a te ouvir, porque muitas vezes diz assim, mas os apóstolos faziam isso. Os apóstolos foram enviados por Jesus para ter essa missão. Na verdade, os apóstolos foram para falar sobre, assim como Paulo de Tarso. Ele não foi bater, escuta, você tem que ouvir, senão você vai para o inferno. Essa é uma ameaça que se faz hoje no terrorismo espiritual, que é, na verdade, o método que a gente vê na televisão. Você liga a televisão e você vê aqueles cultos e falam, aqueles demônios que ficam te assustando, se você não vier para cá, você vai... Na verdade, isso é um terrorismo espiritual. Você não está tentando convencer ninguém, na verdade você está apavorando alguém.
E muitas pessoas vão em busca dessas instituições por medo de ficarem perdidos aí pelo meio do nada. Meu irmão desencarnou em 2000 e minha mãe até hoje acha que ele está lá no cemitério, né? As pessoas têm essa dificuldade, mas na verdade é o tempo que vai mostrar, a experiência que vai fazer com que as pessoas busquem as respostas que elas precisam. Algumas vezes a gente pode oferecer, mas se ela não se interessa, então cada um no seu tempo. Nós também fomos assim. Eu, na época que eu era espírita, eu era católico, que eu já fui evangélico também, tinha o livro dos Espíritos na prateleira da minha casa, eu não queria nem chegar perto desse livro. Eu tinha pavor, pelas experiências que eu já tinha passado, de ver obsessões, de ver incorporações desequilibradas. Eu tinha pavor de falar disso. Ah, vamos no centro espírita, mas nem se for amarrado. Se for amarrado, eu vou gritando. Depois de um tempo, a gente vai começando a ver a coisa de outra forma. Você vai lendo, você vai aprendendo, vai sendo curioso. Hoje eu trabalho com divulgação do espiritismo. Tudo no seu tempo, as coisas são assim. Tudo vem no tempo certo. E isso já se vão 20 anos. Nos primeiros 20 anos eram experiências diversas. Nos próximos 20 anos eu já tinha me convencido. E cada vez mais convicto. Então, meus amigos, vamos lá. Passando então aqui para o nosso amigo Hermes, que vai fazer, né? Mas não tem problema, não tem nada que faça. Tem alguma coisa que vai fazer ela mudar, não se preocupa. No tempo certo, se não for hoje, vai ser depois. Se não for nessa existência, vai ser na próxima. As pessoas vão aos poucos ganhando experiência. Nós também já fomos muito resistentes. Tivemos muitas dificuldades de aceitação, principalmente quando mexe com o nosso sentimento, quando mexe com as nossas emoções, quando a gente se revolta contra Deus, né? Ontem mesmo eu assisti o filme O Pianista, né, que é um filme belíssimo que fala sobre aquela questão psicológica das guerras, né? E aí então eu lembro que diante do espancamento dos nazistas e tudo mais, um judeu olhou para o outro e disse assim: eu não acredito mais em Deus por causa disso. Ou seja, cada um tem as suas próprias experiências, não adianta a gente querer forçar a natureza de ninguém, né? Mas a gente vai aos poucos adquirindo conhecimento. Muito mais do que conhecimento sobre a vida espiritual, o mais importante é a nossa conduta aqui nesse nosso mundo. Os valores, o exemplo, os sentimentos, o afeto. Eu posso não acreditar em nada, mas eu vou te amar mesmo assim, não tem problema. Isso que é mais importante. Pois é, vai frequentando com a gente, Glo, tá? Seja bem-vinda. Que a gente vai aos poucos estudando, a gente vai conversando sobre isso. Somente através do estudo a gente vai aprendendo, né? Só uma indicação para vocês. Só um instantinho. spiridige.net/vídeos. Ó, nesse link que eu estou passando para vocês, tá aqui, ó, tem muitos vídeos que falam sobre a base do espiritismo. São vídeos de 10, 15 minutos, são muito interessantes, vale a pena vocês lerem. São vídeos produzidos na década de 80, então vocês vão perceber ali uma tecnologia meio ultrapassada para os tempos de hoje, não tão digital, mas assim, a essência dos ensinamentos são muito produtivos. Vale a pena. O que é o espiritismo, qual a sua filosofia, qual é a sua prática, sobre mediunidade, sobre as manifestações, sobre tudo. Vale a pena vocês terem acesso a essa informação. Vou passar para o nosso amigo Hermes então. Tá? Lembrando que o vídeo é da